todos estão rodeados até certo ponto por amor, cuidado, consideração e recursos humanos, mas, até que pensemos a respeito, podemos não avaliar totalmente o quanto de bem humano estamos desfrutando. Geralmente, não damos valor ao que recebemos de pais, marido, esposa, filhos e amigos, ou tendemos a insistir tanto em nossas faltas irritantes que não percebemos totalmente os dons, heranças e bênçãos que recebemos continuamente. Em algum momento ou outro, em sua jornada espiritual, isso é trazido à atenção do buscador espiritual. Pessoal, para a gente poder se aprofundar e ter uma visão mais real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez, o Mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, Mestre, pela presença. Para quem não sabe, o Mestre Gualberto, pela graça de seu mestre, já teve esse assim chamado despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto de consciência. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre essa busca pela espiritualidade. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre esse assunto da busca espiritual? Ô Gilson, a verdade da revelação daquilo que é você em sua natureza essencial, em sua natureza verdadeira, em sua natureza real, é espiritual. Mas aqui a palavra espiritual não é algo que a gente possa pegar essa palavra e em cima dela construir uma imagem. Estamos falando de algo que está fora exatamente do pensamento. E é por isso que é espiritual. Está fora de qualquer condição para o pensamento. Tudo aquilo que o pensamento pode idealizar, construir, imaginar, é algo que sempre estará dentro da limitação, da condição do conhecido. Aqui a verdade sobre o espiritual ou a espiritualidade não é algo que está dentro do conhecido, não é algo que está dentro do tempo. As pessoas idealizam, conceituam, imaginam. Tudo isso está dentro do pensamento, está dentro do conhecido. Quando a referência é o espiritual, nós não estamos lidando com algo da mente, com algo do pensamento, com imagens, com símbolos, com representações mentais. Então, o que é isso que as pessoas chamam de busca pela espiritualidade? Uma vez que a realidade deste ser, desta verdade, é algo que já está presente. Mas está presente fora do pensamento. Tudo que o ser humano, Gilson, está procurando, buscando, está dentro de idealizações, dentro de conceitos, dentro de imagens construídas pelo pensamento. Isso não pode ser a verdade, não pode ser a espiritualidade. Portanto, o que é uma visão real desse encontro com a espiritualidade? Veja, a visão real é de um encontro com esta vida divina. Não se trata de uma busca. Uma busca é algo no tempo. O que nós chamamos de tempo é uma imaginação do pensamento. Não existe tal coisa como o futuro
psicológico. Não existe tal coisa como o futuro no pensamento. Nesse instante, você imagina alguma coisa. Esse imaginar é a presença do pensamento nesse instante. Nesse instante, o pensamento cria uma imagem do futuro. Esse futuro psicológico não é real. É só a imaginação do pensamento nesse instante. A nossa vida, Gilson, ela é confusa porque é uma vida orientada exatamente pelo pensamento. E o pensamento em nós é o elemento que cria o passado e cria o futuro. Repare, você passou por situações e tem lembrança dessas situações. Mas essas lembranças estão ocorrendo agora do que já aconteceu. Você não tem isso aqui, nesse instante. Essa lembrança é só o pensamento, estabelecendo um passado que não está aqui. Então não existe tal coisa como um passado psicológico. E não existe tal coisa como um futuro psicológico. Então, aonde se situa toda essa noção de busca? A resposta para isso é simples: na fantasia do pensamento. Você não pode encontrar Deus no futuro, a realidade divina no futuro, a verdade deste ser no futuro. O encontro com a real espiritualidade é agora. Exatamente quando o pensamento não entra, quando o pensamento não está, quando todo esse movimento de busca termina. Esse é um movimento orientado pelo pensamento para a realização de algo neste amanhã que o pensamento está projetando. É um ilusório amanhã. É uma busca ilusória. É uma imaginação da espiritualidade pelo pensamento. A verdade desse encontro com a realidade divina requer a presença da compreensão do pensamento. É o pensamento que estabelece esse buscador. Porque é o pensamento que estabelece esse pensador. Ele estabelece esse experimentador. O experimentador para a espiritualidade. O pensador para a ideia da espiritualidade. E o buscador para, no futuro, se deparar com essa espiritualidade. E tudo isso não é outra coisa a não ser a presença do pensamento. Então surge a pergunta, então o que é esse encontro? Já que não está no futuro, já que não está na busca, o que é esse encontro com a verdade divina, com a verdade deste ser? Esse encontro consiste na ciência da compreensão de si mesmo, aqui e agora. Esse encontro consiste no fim desta psicológica condição, desse elemento que se vê presente, sendo alguém que veio do passado e que está aqui agora e caminhando para o futuro. Não existe esse alguém. Se deparar com esse encontro com a realidade é eliminar nesse instante o pensador, o experimentador, o buscador. A eliminação desse sentido de alguém para ter uma experiência, assim chamada espiritual. A eliminação desse alguém que tem pensamentos a respeito daquilo que está fora do pensamento. A eliminação desse buscador.
que existe exatamente porque ele se projeta em sua insatisfação nesse instante, ele se projeta na realização de uma satisfação no futuro. A presença do autoconhecimento é a presença da meditação. A meditação é esse espaço novo, indescritível, onde esta realidade divina se mostra, que é a realidade deste ser, que é a realidade da vida. Este ser, você e a vida. Não é você algo separado deste ser, este ser algo separado da vida. Estamos lidando com uma realidade além desse eu, desse você, que o pensamento imagina ser você. Se deparar com a vida como ela acontece, sem colocar nesse instante esta condição de movimento do pensamento, uma vez que o movimento do pensamento é a presença do conhecimento e da experiência que vem do passado. Olhar para esse momento sem o pensador e, portanto, sem o pensamento. Observe que o seu contato com pessoas não é assim. O seu contato é onde você vê ele ou ela tendo por princípio o pensamento que você tem, por ideia que você tem, por crença que você tem sobre ele ou ela. Nós não entramos em contato com a vida nesse instante. O nosso contato com a vida é a partir de uma leitura que o pensamento faz sobre esse momento. É isso que distorce a visão. Há uma realidade presente sendo vista, sendo percebida, sendo sentida. O elemento eu, ego, nesse observar é o impedimento. Esse percebedor, esse observador, esse pensador é o elemento presente que vive dentro do próprio movimento do pensamento. É esse movimento do pensamento presente em cada um de nós, a presença desta consciência egóica, desta consciência de separação. Então, aquilo que está aqui sendo visto, não é visto. Sendo sentido, não é sentido. Sendo percebido, não é percebido. Porque há esse elemento para perceber, há esse elemento para ver, há esse elemento para sentir. Esse elemento é a ilusão de uma identidade. Nesse instante. Aqui estamos lhe convidando para apenas ver, perceber, sentir a vida como ela acontece, sem esse elemento que vem do passado, sem esse elemento que se sustenta com base em todo esse movimento de pensamento, de memória, de reações, de experiências do passado. É assim que esse contato com a vida nesse instante revela o fim do buscador, do pensador, do experimentador. Então há algo presente nesse instante que nos escapa, porque estamos vivendo dentro desta velha condição
de ignorância sobre aquilo que nós somos. Esse aspecto desta ego-identidade, desta ilusória identidade. Se isso não é visto, se isto não é compreendido, isso não termina. A beleza desse contato com o autoconhecimento é que nesse contato se revela o que é esse buscador, o que é esse pensador, o que é esse experimentador. Então ele termina. Algo novo está presente. Isso é o fim do eu, esse é o fim do ego. É a presença deste ser. Esta é a presença desse natural estado, que é real consciência, que é essa verdade divina. Esta é a verdade da espiritualidade. Esta é a real espiritualidade. É a ciência de Deus. É a ciência deste ser. Muitas vezes, quando os seus recursos humanos falham, o místico em desenvolvimento nasce, porque agora ele deve voltar sua atenção para os recursos espirituais, para o reino dentro de si mesmo. Neste trecho, o Joel Goldsmith cita a questão da atenção. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é a atenção plena? Ô Gilson, olhar para esse instante, sem se envolver com esse momento, psicologicamente, é estar diante da vida como ela acontece. Tomar ciência de um pensamento quando surge, de uma emoção quando aparece, de uma sensação que está aqui, sem se envolver com isso, sem colocar um elemento para julgar essa experiência, para concordar com ela ou discordar dela, para gostar dela ou não gostar dela. É como quando você olha para uma flor ou para o rosto de uma pessoa, sem qualquer ideia, pensamento, conclusão. É só um olhar? É só um perceber? Essa é a aproximação desta atenção. O que é ter atenção plena? É ter ciência neste momento da experiência. E você só tem ciência da experiência quando esse sentido desse mim, desse você, não está. É só o olhar, o perceber, o constatar. É isso, Gilson, que nos aproxima. Esta atenção real, esta completa atenção, esta plena atenção que nos aproxima da compreensão das nossas reações. Você só pode compreender suas reações tomando ciência de como elas acontecem. Estudar a si mesmo é a base para, nesta vida, termos ciência da realidade divina, desse florescer da real espiritualidade. Isso requer a presença desta atenção, desse olhar, escutar, perceber, sem se envolver psicologicamente com a experiência. Assim, eliminamos esta condição psicológica de repetição, de continuidade, de busca de permanência deste eu. É assim que esse sentido do eu, do ego, se sustenta. Nesta desatenção, uma vez que temos a presença dessa atenção, nós temos um olhar novo para essas reações.
esse olhar livre do observador. É autoconhecimento. Esta compreensão do movimento do eu. O fim para esta condição. A vida se revela como sendo a vida como ela é. Então a vida se revela sem o passado, sem esse sentido de uma identidade que se vê separada dela, que se vê separada desse instante. Contato com a realidade divina é a revelação deste ser, é a revelação desta ciência, de que a vida é a única realidade presente. E essa realidade é a realidade de Deus. É o que estamos vendo aqui juntos. É o que estamos percebendo aqui. É o que estamos compreendendo aqui. Aprofundando. Tomando ciência. Existem aqueles que, sob o estresse e a tensão de um período de esterilidade, caem e acabam por se perder nesta vida. Outros podem passar pelo período de deserção humana e carência material e gradualmente mudar a base de sua dependência do reino externo para o reino interno da consciência. Estes são aqueles em quem aquele algo interno foi despertado. Esses são os místicos iniciantes que sabem que ele suspende a terra sobre o nada, que aquele que está dentro deles é maior do que aquele que está no mundo. Estes são os poucos que finalmente alcançam a conclusão de que tenho carne para comer que vós não conheceis. Com esse entendimento, começa a ser feita a transição do homem terreno para aquele homem que tem seu ser em Cristo. O homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus. Enquanto o homem viver seguro e satisfeito com suas relações humanas e recursos materiais, ele não está sujeito às leis de Deus, nem mesmo poderia estar. Quando, no entanto, ele se torna ciente do seu apego e dependência do homem cuja respiração está em suas narinas e começa a mudar conscientemente sua base de confiança para o nada que constitui a presença e o poder espiritual, ele começa a brotar espiritualmente e, eventualmente, deve dar frutos abundantes. Um místico vive algo como uma concha do nada. Ele não sente nenhuma dependência das circunstâncias, pessoas ou condições externas. Ele não teme os poderes externos, sejam eles uma pessoa ou uma condição. Ele vive em um senso de autocompletude, sustentado primeiro pela compreensão de que tenho carne para comer que vós não conheceis, e finalmente pela consciência de que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição. O místico, tendo alcançado a graça espiritual, desdobra-se bem dotado materialmente e mentalmente, bem como espiritualmente, e, portanto, tem 12 cestos cheios para compartilhar. E para você que esse tipo de assunto faz sentido, quero deixar aqui um convite, que é participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Nesses encontros, que existem no formato online de final de semana, presenciais, inclusive retiros, o mestre Gualberto, além de responder diretamente às nossas perguntas, acontece algo muito mais grandioso. Pelo mestre Gualberto já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de energia, de um poder e de uma graça, que a gente acaba entrando de carona nessa presença do mestre.
E ao entrarmos nessa carona, acaba acontecendo de forma natural entrarmos num estado meditativo, silenciarmos nossas mentes, podermos investigar a nós mesmos. Então é uma grande oportunidade para a gente poder realmente compreender esses assuntos. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. E já aproveita, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.